Muito bem, meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus nesta noite. Hoje eu vou usar a NVT, tá? Voltei aqui ao normal. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Tenho lido, tenho pensado, tenho meditado sobre a justiça de Deus. E a palavra de Deus, em muitas oportunidades, ela nos revela que nós devemos buscar a justiça de Deus. Ela nos revela que Deus é o juiz de toda a terra. Ainda na outra semana falávamos sobre Pedro na casa de Cornélio, em que Pedro afinal dizia que Jesus havia vencido na cruz e feito por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E se um dia haverá um juízo, hoje, nesse mundo pecaminoso em que nós vivemos, nesse mundo em que a justiça muitas vezes é solapada, em que a justiça muitas vezes não é respeitada ou não se faz respeitar, já neste mundo, o Senhor deixou bem claro, em alguns textos bíblicos, em vários, o que é justiça de acordo com ele. Para começo de conversa, ele deixa bem claro que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Ele vai dizer que os nossos atos de justiça são comparáveis a panos de imundícia, a trapos de imundícia. E o juízo de Deus é reto, julgará conforme a reta justiça. Eu poderia separar qualquer texto na Bíblia, mas o Senhor me trouxe a esse texto de Êxodo, capítulo 23, para nos mostrar um pouco daquilo que Deus considera justo, daquilo que o Senhor entende como justiça, e que Ele fez colocar aqui na lei do seu povo. Isso aqui é lei para o povo de Israel. Eu vou, como disse, estou usando a NVT, porque ela tem uma linguagem mais acessível, para ficar mais claro que isso aqui, impossível. Êxodo 23, vamos começar no verso 1. Não espalhe boatos falsos. Em tempos de fake news, já abre o texto falando, não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Opa! Justiça social, a gente ouve falar aí, né? Que a justiça social, não sei o quê, que o pobre, ele tem que ser beneficiado porque ele é pobre, justiça que não é justiça. Mas segundo a palavra de Deus, isso está errado, olha aí. Não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. O justo é o justo, o certo é o certo. Se você se deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo,
leve-o de volta ao dono, ao seu inimigo. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso da sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono, o que te odeia, a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. De novo, o pobre. Mas são dois extremos. Não pese a balança para o lado do pobre só porque ele é pobre. Mas também não negue justiça ao pobre só porque ele é pobre. As duas coisas estão erradas. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos. Alguém devia aprender isso aqui lá na porta, como Lutero fez lá na porta da Catedral de Wittenberg. É só essa frase aqui: não aceite subornos. Devia ser colada em cada porta de cada departamento público de todos os estados, municípios e da União nesse país. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente, ou seja, injustiça. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Até aqui. Senhor, a palavra é tua, a igreja é tua, e a verdade que o Senhor quer comunicar hoje é uma verdade que nos confronta, dada a realidade que nos cerca. Por isso eu preciso de graça, eu preciso de sabedoria, que eu diminua, que o Senhor cresça, que olhos e ouvidos estejam atentos nessa noite à Tua palavra, para que ela frutifique nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Veja, meus irmãos, temos aqui situações que necessitam de julgamento. Temos aqui situações que nos são apresentadas, que são muito práticas. Hoje de manhã, na mensagem da manhã, lidamos com muitos conceitos, mas hoje na mensagem da noite não tem conceito, o conceito é um só: justiça. O que é justo? E Deus se agrada que façamos justiça. Ele vai dizer aqui, em outras palavras, que se alegra que nós façamos justiça com a nossa boca, com os nossos lábios. E também se alegra com que nós façamos justiça por intermédio dos nossos atos, das nossas atitudes. Uma situação de fofoca, de boato, para usar o termo atual, fake news, não agrada a Deus. Temos de ser criteriosos nesses tempos de redes sociais. Às vezes recebemos certas coisas, às vezes damos mancada mesmo, né? Às vezes a coisa tem uma
uma cara de verdade, a gente vai e repassa, e de repente alguém vem e responde e diz: olha, isso aí é fake, isso aí é mentira. O que é que o crente tem que fazer nessa hora? Já repassou? Desrepassa, ou seja, vai apagando para quem você passou, e se não tiver como, passa adiante a informação. Olha, desculpe, passei errado, era uma notícia falsa. Me perdoe pelo meu erro, me equivoquei. Isso é o certo, isso é o justo. Qual é a tentação? Passei algo errado sobre alguém, um político, por exemplo, de quem eu não gosto. Que se lasque. Isso não é justo. Isso não é bom. Se está errado, está errado. O Senhor disse: não tomarei o inocente, o culpado por inocente. Aquilo que falamos, passamos adiante, é nossa responsabilidade. Seja aquilo que falamos com os nossos lábios, ou aquilo que passamos adiante com os nossos dedinhos aqui nas redes sociais. Às vezes nós colaboramos com coisas terríveis. Eu me lembro de casos midiáticos de gente que teve a sua vida destruída por causa de notícias falsas. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, havia uma escola lá de São Paulo, para os que não se lembram ou não conhecem, guardem o nome e pesquisem depois, Escola Base. Fizeram uma acusação contra os donos da tal Escola Base em São Paulo. Acabaram com a vida daquela família. Um certo senador da República, no seu primeiro mandato, fez um escarcéu, acusando um homem do seu estado, um homem que era cobrador de ônibus, de crime de pedofilia. Aquele homem foi preso. Justiça é para ser feita pela justiça. E no nosso país, ultimamente, a justiça quer se meter a tomar a frente na política. E os políticos querem se meter à frente em fazer justiça. Cada um tem a sua especialidade. E esse foi um dos casos infelizes. Aquele homem acusado pelo tal senador de ser um pedófilo foi execrado pelo país afora. E foi preso. E foi levado, no caso dele lá, por esse senador, à CPI da pedofilia. E sendo um caso midiático, você pode imaginar o que aconteceu com aquele homem na cadeia. Ele foi muito maltratado, agredido. Se não me engano, perdeu a visão de um olho e a audição de um ouvido. E acontece que aquele homem era inocente. Depois a justiça reconheceu a inocência dele. E acontece que a família daquele homem o abandonou, a mulher o abandonou. E aquele homem, que até então tinha uma vida simples, era um cobrador de ônibus, passou a viver uma vida completamente diferente por causa de um boato que ganhou proporções terríveis. Deus não se agrada disso. Fala também aqui de falso testemunho. E fala aqui de uma coisa que nos faz refletir e sobre a qual realmente devemos refletir. Grupo, multidão. Ah, meus irmãos, quando um grupo é grande, quando tem uma multidão, e há aquele clamor. Eu me lembro de uma senhora, no litoral de São Paulo,
que foi acusada de um crime, já não me lembro qual, mas eu acho que tinha algo a ver com pedofilia também. E a multidão se juntou. E a multidão resolveu, entre muitas aspas, fazer justiça com as próprias mãos. Lincharam aquela mulher. Porque havia pessoas dando testemunho, falso testemunho, de que aquela mulher havia cometido aquelas situações. Não é porque a maioria está praticando o mal ou está cometendo uma injustiça que o Filho de Deus ele tem licença, desculpa para praticar o mal. Nós não somos daqueles que praticam o mal. Nós temos que praticar o bem. Guarda isso. Nós somos chamados e salvos pelo Senhor para praticar o bem. E praticar o bem, às vezes, custa caro. É preciso abrir a boca e dizer: cadê as provas? Onde está a prova desse assunto? Essa situação é dessa forma mesmo? Vamos com calma. Chamem a polícia se há um problema dessa ordem. Não entrem por esse caminho. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É impensável uma situação dessa, em que uma multidão se junta para dar um falso testemunho, para condenar um inocente, para fazer algo que vai ser terrível e irretratável depois, e você simplesmente vai adiante com aquilo. Não nos permitamos. Ele vai dizer também, obrigado, irmão, ele vai dizer também aqui: não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. No nosso país e no mundo de um modo geral, há um desequilíbrio. E não é de hoje, gente muito boa, juridicamente, agora falo como jurista, não como pastor, juridicamente falando, gente muito boa, defende esse tipo de situação, erradamente, a partir de um mote, por exemplo, dado pelo maior jurista que talvez esse país tenha conhecido, Rui Barbosa. Rui Barbosa, repetindo uma frase de um filósofo grego, ele me sai com a seguinte pérola: justiça, aliás, vou definir justiça. Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, isso é justiça. Mas Rui Barbosa vai dizer que a administração da justiça tem que levar em conta as diferenças entre as pessoas que estão nos dois polos onde a justiça vai ser servida, entre o autor e o réu, entre um peticionante e outro. E ele vai dizer que para fazer justiça é preciso levar em conta as desigualdades. O que ele quer dizer? Se um é rico e o outro é pobre, de alguma forma tem que se levar em consideração que esse daqui é hipossuficiente, é pobre, coitado. Quer ver um exemplo? A nossa justiça do trabalho. Quantas injustiças a justiça do trabalho brasileira comete?
A justiça do trabalho brasileira, ela é, como é que se diz, paternalista. Porque o empregado, ele pode não ter direito a nada, mas só de entrar na justiça contra o empresário malvadão, já sabe que ele vai ganhar algum. E às vezes até o empregado doméstico, não, mas se você contratou o doméstico, não, mas está aqui, ó, folha de ponto, tudo certinho, INSS, todas as guias pagas, está com tudo certo, não tinha hora extra, ou se tinha, estavam pagas as horas extras. Muitas vezes a justiça não faz justiça, não olha, confere e diz, realmente não tem direito. De um modo geral, a pessoa só de saber que vai entrar na justiça do trabalho, ela vai ganhar. Uma outra justiça que não é justiça, muitas vezes ela é errada. A justiça do consumidor. Porque também leva em conta essa diferença da hipossuficiência. Então você sabe que você, ao entrar numa justiça do consumidor, mesmo que o caso seja banal, mesmo que o fornecedor do produto ou do serviço tenha tentado fazer um acordo ou resolver, alguma coisa ele vai perder. Mas essa não é a justiça, essa é a justiça dos homens. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus diz, não inclina a balança para o lado do pobre só porque ele é pobre. A reta justiça diz respeito ao direito de cada um. O patrão pagou tudo o que tinha que pagar? Pagou INSS, horas extras, 13º proporcional ou integral, pagou as verbas rescisórias, está com tudo em ordem, nunca atrasou um salário, então, não, em tese, não haveria que falar em reclamação trabalhista. Essa é a reta justiça de Deus, dar a cada um o que lhe é de direito. Você já recebeu o que era de direito, não tem direito a mais nada, encerra a ação. Na nossa vida, nós somos chamados a não fazer injustiça. Eu estou trazendo isso aqui exatamente para mostrar de maneira bem clara como nós estamos acostumados a ver a injustiça à nossa volta e deixar por isso mesmo, e achar normal, é normal. Entra lá no juizado especial, você vai ganhar qualquer coisinha, entra lá na justiça do trabalho, embora você tenha ganho tudo, e vai dar tudo certo, você vai ganhar. Agora tem outras ações, e são ações interessantes aqui, porque elas dizem respeito a gente da qual nós não gostamos, ou gente que não gosta de nós. O que vai mais uma vez me remeter a Mateus, capítulo 5, novamente eu vou mencionar aqui o sermão da montanha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que a gente tem que amar o nosso inimigo, que nós temos de ser exemplo porque somos filhos de Deus, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. E a base disso está aqui. Se você se deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, veja bem, o jumento, o boi está perdido. Seu inimigo não sabe o paradeiro do boi dele. O seu inimigo está em prejuízo. Como é que uma pessoa aí de fora, que não serve ao Senhor, pensaria, ah lá, se lascou, bem feito, prejuízo para ele, tem mais que se lascar. Não é assim?
Mas olha a palavra que o Senhor dá. O Senhor vai dizer: você viu, não finja que não viu, não. Você vai levar aquele boi ou aquele jumento de volta ao dono. O que Deus está dizendo é seu inimigo, mas o justo é que ele tem direito àquele jumento, ele tem direito àquele boi, e você está nas suas mãos impedir aquele prejuízo para o seu inimigo. Onde foi que eu já vi isso? Ah, sim, o Senhor Jesus no Novo Testamento. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Meus irmãos, estamos de fato praticando a justiça de Deus ou estamos nos deixando levar pela mentalidade à nossa volta? Temos um Senhor e temos de viver de acordo com a lei, com a regra do Senhor. Não podemos deixar esse tipo de situação passar em branco. Não importa se é inimigo, se vai continuar inimigo, faça o teu papel, devolva. E também diz que se você vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso da sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Aqui a situação é diferente. Na primeira situação, você viu o boi lá perdido, o jumento perdido, e você vai levar ao teu inimigo. A situação agora é a presença do inimigo, daquele que te odeia. Ele está ali na estrada, no sufoco, com um jumento que caiu sob o peso daquilo que estava sobre ele, e o dono que te odeia está lá tentando levantar. Você não vira a cara e finge que não viu, não. Você vai lá e faz o que tem que fazer. Ajuda. Vamos lá, força, vem que eu vou te ajudar. Pá. E levanta. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu li esse texto essa semana, parece que passou um renovo pela minha mente. Parece que passou um rio de água limpa pela minha mente. Porque quanto mais vemos as coisas do mundo, as situações do mundo, as conversas do mundo, as séries, filmes, programas, qualquer coisa que a gente assiste, tudo nos remete à vingança, tudo nos remete a permitir que o mal chegue à casa dos que nos odeiam ou daqueles de quem nós não gostamos. Enquanto que mostra aqui de maneira bem clara o padrão de justiça do nosso Deus. É um padrão de bondade, e vimos na manhã de hoje, passamos em breve na manhã de hoje, pelo fruto do Espírito. E lá no meio do fruto do Espírito estava o amor. E qual é o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não importa se o próximo é pobre ou é rico, se é teu amigo ou teu inimigo, amarás o teu próximo. Está aqui. Tudo que está aqui até agora é corolário do amor ao próximo. É servir a Deus mediante o amor ao próximo. É fazer a justiça de Deus ao próximo, ainda que o próximo tenha um problema de relacionamento com você e comigo.
Essa é a justiça de Deus. Não negue justiça ao pobre em um processo legal, porque aí já tem a outra vertente. Você sabe que o pobre entrou em demanda com alguém. Aqui a posição é a de juiz. Você não pode negar justiça ao pobre. O que é justo para o rico, é justo para o pobre. Nesse país do corporativismo, em que juiz defende juiz, polícia defende polícia, nesse país da carteirada, do sabe com quem você está falando, um versículo como esse aqui é dinamite. É dinamite. Não deixe de fazer justiça ao pobre só porque ele é pobre. Não deixe de fazer justiça ao mais fraco só porque ele é fraco e você tende a estar do lado do mais forte. O Senhor Jesus também nos traz isso, quando Ele nos conta uma parábola sobre um juiz que Ele chama de juiz iníquo. Um juiz que não temia a Deus e nem aos homens, não considerava nenhum nem outro, fazia o que queria. E havia uma viúva, e a viúva, por definição, era pobre naquele tempo. E a viúva o perturbava: faça justiça, julga a minha causa, até que aquele juiz, pela perturbação da juíza, fez juízo e julgou a causa dela. Talvez nós não sejamos juízes, mas nós podemos tomar a dianteira e tomar a frente para mostrar que alguém está sendo injustiçado, que alguém está sendo injustamente tratado, injustamente maltratado, e que justiça precisa ser feita. Há casos e mais casos assim. Se nós que somos filhos de Deus não tomarmos esse tipo de postura, não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Ele vai falar do falso testemunho, já falou, e agora vai falar de falsa acusação. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Ao declarar falsamente, ao falarmos falsamente, ao condenar a morte, ao condenar falsamente um inocente ou alguém íntegro, o íntegro vai morrer na sua integridade, por causa de uma falsa acusação. Mas quem fez a falsa acusação vai ser culpado diante de Deus. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado com o tipo de julgamento que temos, com o julgamento de questões que aparecem diante de nós. Às vezes ouvimos um lado da história e tomamos posição, e às vezes a resposta não é aquela. Quando se ouve o outro lado, se percebe que a história não era bem aquela, e injustiças são cometidas. Longe de nós, o povo de Deus tinha um norte, tinha uma ordem para agir de forma justa. E por falar em justiça, a justiça é não no Brasil, não só no Brasil, e não só a partir da época em que o Brasil veio a ser Brasil, mas desde que o mundo é mundo, inclusive nos tempos bíblicos,
É Moisés que está escrevendo, veja você isso aí, 3.500 anos atrás. Moisés já está nos avisando que havia uma coisa lá naquele tempo que torcia a justiça e que não mudou, que continua torcendo a justiça. O nome dessa coisa é suborno. Todo mundo sabe o que é suborno, né? Aceitar um presente, aceitar um benefício, aceitar uma promessa de emprego para o seu filho, aceitar dinheiro. Tudo isso é suborno. Infelizmente, o nosso país é o país do suborno. Na Constituição de 88, que está vigente até hoje, tentou-se moralizar de alguma forma. Inclusive, um dos princípios básicos da nossa Constituição é o princípio da moralidade. Está lá junto com o princípio da legalidade. E o princípio da moralidade administrativa, ele não é a moralidade pessoal, mas é a moralidade estatal, que deveria ser uma moralidade ilibada, superior. E essa Constituição, por exemplo, para ajudar a moralizar a estrutura pública do nosso país, ela estabeleceu que cargos públicos e empregos públicos só poderiam ser preenchidos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. O que acontecia antes da Constituição de 88? Os cargos públicos eram preenchidos, muitas vezes, por um termo que sumiu do nosso vocabulário, que se chamava pistolão. Quem lembra desse termo, hein? Tinha o pistolão. Tinha lá o teu conhecido na política, o conhecido de não sei quem, o que estudou com a tua mãe, que agora era alguma grande coisa na política, e que dizia, pode deixar que eu vou dar um jeito aqui, eu vou movimentar, e eu vou conseguir um cargo para o teu filho na administração pública. Isso era por quê? Por bondade? Óbvio que não, isso era um tipo de suborno, porque era aquela história de uma mão lava a outra. Eu coço as suas costas, você coça as minhas também. Ou como todo mundo viu lá no Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar. Que é coisa mais brasileira que isso? Era assim que funcionava. Então o sujeito tinha lá um cargo público, conhecia alguém. Olha, eu vou arrumar aqui então para você vir trabalhar na minha escola aqui, vou te colocar num cargo, e aí ia se fazendo toda essa arrumação. Havia uma falta de moralidade. E veio a Constituição e disse, não, agora é só concurso público. Moralizou, melhorou, diga-se de passagem, mas ainda tem muita brecha, ainda tem muita coisa, eu não vou nem entrar nisso porque não é o nosso assunto hoje. Porém, que a palavra de Deus diz de maneira bem clara, não aceite subornos. E quando diz para não aceitar suborno, é óbvio que se você não aceita, você também, por favor, meu irmão, não ofereça subornos. E não aceite fazer negócio mediante pedido de suborno. Olha só como a coisa se expande. Se você está numa posição em que você pode resolver alguma coisa e alguém te oferece um suborno, corrupção passiva, você está recebendo. Se você está naquela posição em que você pode resolver alguma coisa, em que você vai
Pedir suborno, corrupção ativa. Você está ativamente pedindo suborno. Se é um toma lá da cá, já virou bagunça. E às vezes, a esses crimes, porque são crimes, somam-se outros de prevaricação. Olha, eu vou te dar um suborno, já cometeu a corrupção. Para você deixar de fazer, dá um embargo de gaveta nesse processo aí, guarda o processo, até chegar um tempo em que o processo já não vai mais tramitar, já não vai mais valer, vai caducar. Prevaricação, deixar de agir quando tinha o dever de agir. Nada disso pode fazer parte da vida do crente. Mas será que não dá para dar um jeitinho? Será que não dá para a gente dar uma arrumadinha aqui? Será que não dá para dar uma quebrada? Isso não pertence ao nosso meio, à nossa vida. Disse o Senhor Jesus: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Olhem os teus olhos reto diante de ti, está escrito. Se aceitamos suborno, se oferecemos suborno, ainda que o suborno tenha o nome de jeitinho, ainda que o suborno tenha o nome de, como é que o pessoal chamava antigamente, até um pouco tempo atrás, tinha um negócio que eles davam um nome que era, tipo assim, era uma taxa para passar o negócio à frente. Faltou o nome, mas era um negócio que era feito para passar adiante. Você passava o teu processo na frente, um processo de aposentadoria, alguma coisa assim, e eles tinham um nome lá para isso. Suborno. Suborno. Coisas terríveis que não podem estar nem na nossa boca, meus irmãos. E a Bíblia nos alerta: o suborno faz até o justo distorcer a verdade. É uma inconsistência, uma incongruência lógica. Como é que o justo, sendo justo, pode distorcer a verdade, que é a verdade? A gravidade da coisa é: o suborno faz até o justo fazer injustiça. Faz o justo transformar a verdade em meia-verdade. E isso, como é o nome disso na Bíblia? Pecado. Pecado. Isso não agrada ao nosso Deus. E ele termina dizendo: para não explorar os estrangeiros, porque eles, israelitas, sabiam o que era ser explorado numa terra estrangeira. E muitas vezes no nosso país hoje, nós vemos, infelizmente, não só o estrangeiro a gente até muito pelo contrário, às vezes a gente é que é explorado, o brasileiro é que é explorado pelo estrangeiro. Mas o brasileiro, muitas vezes, ele explora o próximo, seja ele nacional ou estrangeiro. Olha, eu vou te dar essa incumbência. Você quer trabalhar para mim? Eu não posso te pagar muito agora, mas daqui a um tempo, conforme você for melhorando, né, a gente vai aí dar um aumento e tal. Eu não posso assinar a tua carteira agora. Todo mundo aqui sabe que isso é golpe, né? Não preciso dizer que isso aí é conversinha. Não posso assinar a tua carteira agora. Mas olha, daqui a 6 meses eu assino a tua carteira. Tá? Vai ficar tudo bem. Ah, então tá. E você trabalha. E você serve. E você, rala.
e combinou com você, final do mês é tanto, e final do mês está tanto lá. Para você está bom porque está entrando dinheiro, e para ele está melhor ainda, porque ele está te dando tanto, mas ele não está te dando o 13º proporcional, ele não está recolhendo o teu INSS, ele não está recolhendo o teu FGTS, e nem pretende. O nome disso é exploração. Crente em Jesus não pode viver explorando os outros. Eu creio que há alguns por aí que frequentam igreja e que fazem esse tipo de coisa. E o sujeito depois que ele chega a um certo nível, porque veja bem, se o sujeito está fazendo uma situação dessa, ele está sonegando o teu INSS, o teu FGTS, está tirando teus direitos, está deixando de pagar a tributação ao governo, a parte do FGTS que é sua, a parte do FGTS que é dele, a parte do INSS que é sua, a parte do INSS que é dele, e o que é pior, tem sujeito que retém o INSS do teu salário e não repassa para o INSS, e quando você vai ver lá, não tem. Isso é golpe, isso é maldade, isso é pecado, mas alguns enriquecem com isso, e depois dizem, eu vim da pobreza, eu vim de uma dificuldade tremenda, morava ali no Juca Branco, comecei com a barraquinha, e aí eu comecei a trabalhar, e aí daqui a pouco consegui botar um empregado. Vai contar o que ele fez com o empregado. Depois botei 2, botei 3 e fiz e tal, e aí hoje não. Não vou falar isso. Eu consegui chegar onde eu queria, eu sou um empresário de sucesso. Vai lá ver lá o que ele deixou pelo caminho. Padrão de justiça de Deus é um padrão justo. Ele é bom para todo mundo. Ele é bom para aqueles que nós gostamos e aqueles que não gostamos. É bom para aqueles que gostam e os que não gostam de nós. Ele é justo conforme a reta justiça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Vou encerrar lembrando de mais uma parábola do Senhor Jesus, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Porque o bom samaritano, ele toma exatamente esse tipo aqui de atitude. Na parábola do bom samaritano, um homem que ia de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, não me recordo, ele estava numa estrada e foi atacado por salteadores. Ele era provavelmente um judeu. E passa um homem, um sacerdote. O sacerdote conhecia a lei, e se você perguntasse para ele quais são os 2 maiores mandamentos, ele diria de cara: amarás o Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Olhou para aquele homem e fingiu que não era com ele, não agiu conforme a justiça. Depois passa um levita da mesma forma. Por último, e o Senhor Jesus, ele trata de forma a mostrar o absurdo da situação. Ele coloca como herói da história um inimigo, um samaritano, desprezado por toda aquela multidão que estava ouvindo ali, que detestava ouvir falar de samaritano. Os judeus os detestavam, eram inimigos. E o Senhor Jesus coloca o samaritano como herói, porque o samaritano, a despeito daquele homem ser um judeu que estava transitando entre 2 cidades de Israel, ele faz o que tem que ser feito, ele faz isso. Ele pega aquele homem caído, não importa se é judeu, se não é judeu,
Ele podia dizer, bem feito, judeu, eu sou samaritano, não tem nada a ver com isso. Mas ele recolhe aquele homem, o leva a uma estalagem, gasta do próprio dinheiro, faz curativos naquele homem. E afinal o Senhor Jesus pergunta para aquela turma lá, qual desses três foi o próximo daquele homem? E os que responderam nem disseram assim o samaritano, porque eles não diriam o samaritano. Mas eles disseram, o que fez o bem a ele, aquele que o socorreu. E aí o Senhor Jesus encerra com a frase que eu digo para vocês e para mim nessa noite. Vão e façam da mesma forma. Ouvimos nessa noite o padrão de justiça de Deus. Vamos e façamos da mesma forma. Porque eu creio que o Senhor Jesus, Ele não nos deu essa palavra nessa noite apenas para que fique na nossa mente, apenas para ser mais um culto, apenas para que a gente pense sobre algo diferente, um texto lá de Êxodo, não. Mas eu quero crer que talvez amanhã, essa semana, talvez ainda hoje no seu WhatsApp apareça lá um boato, te convidando a passar adiante. Que talvez essa semana alguém venha te vender dificuldade para ver se você vai comprar facilidade. Talvez essa semana você seja convidado a tomar alguma atitude errada com uma galera, com uma maioria que está se organizando para fazer algo que não é certo. E que vai dizer que se você não for, você é bobo. Que você que está atrapalhando o lance, que isso, vai todo mundo está tomando a providência, vamos junto. Logo você vai botar água no nosso chope. Não é assim que eles falam? Aqui é a realidade, é assim que o povo fala. Você vai estragar o negócio, está tudo certo, só falta você. São coisas do nosso dia a dia para as quais nós precisamos atentar. A justiça de Deus precisa ser o norte na nossa vida. Vamos nós e façamos isso da forma que nós vimos nessa noite. Senhor, Tu sabes o porquê dessa palavra. Eu peço, Senhor, que essa palavra entre e penetre nos nossos corações, a começar em mim, porque as tentações virão para todos nós. Nós possamos fazer o que é certo, nós possamos julgar conforme a reta justiça, e nós possamos agir bem, não nos deixando levar por multidão, não nos deixando levar pelo conforto, não nos deixando levar pela preguiça, não nos deixando levar pela frieza espiritual, mas que o Teu Espírito, que usa a Tua palavra que foi pregada nessa noite, que Teu Espírito nos leve a agir de acordo com a reta justiça, porque somos filhos do Senhor e somos chamados a andar como o Senhor quer que nós andemos e não de acordo com o padrão do mundo. Assim nós oramos e assim nós clamamos que o Senhor nos ajude a agir. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.